A cruz, ela revela as divisões existentes. E Paulo escreve para a igreja de Corinto, tendo em mente os problemas que aqueles irmãos tinham. E eu queria que você voltasse os seus olhos comigo, no primeiro capítulo, o verso 10 e o verso 11. Preste atenção qual que era a realidade da igreja de Corinto. Isso aqui é muito significativo para o contexto da introdução da carta. Diz assim o texto, verso 10 e o verso 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, o que diz a sua Bíblia? Divisões, dissensões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer. E eu avanço para o verso 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Problemas de relacionamento dentro da igreja não são exclusividades de igreja como a nossa de Moema. As chamadas panelinhas e divisões. Gente que dentro da igreja só se relaciona com um tipo de gente. Gente que dentro da igreja só fala um tipo de coisa com determinado tipo de gente. Gente que desconsidera o diferente. Gente que não abraça, gente que não acolhe. Se você olha para essa igreja e começa a analisar do pastor até aquele que fecha a igreja e diz essa igreja é problemática, deixa eu te dizer, seja bem-vindo à realidade do cristianismo. Porque Corinto é um espelho da história da igreja. Deixa eu falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto para você. A cidade de Corinto era uma cidade muito especial para o Império Romano. Era uma cidade cosmopolita. Os historiadores dizem que provavelmente a população de Corinto tivesse em torno de 800 mil pessoas. Gente de todos os lugares do mundo. E o que essa multiplicidade de pessoas, de culturas, de pensamentos trazia para dentro da igreja? Então eu quero analisar com você alguns problemas que Paulo relata nessa carta, que trazia divisões e contendas dentro daquela igreja. Primeiro tipo de problema que você encontra na carta de Paulo aos Coríntios. Havia um problema cultural enorme dentro da igreja. Deixa eu te dizer, quando a igreja tem diversidade cultural, ela pode viver para resolver os problemas, ou ela pode viver para aproximar pessoas. A escolha que Corinto parece ter feito é uma escolha que vai na diferença, vai naquilo que não é aceitável, vai naquilo que não se abraça, naquilo que não se acolhe. As pessoas eram intolerantes com a expressão de fala, com a expressão cultural, com a forma como que elas se manifestavam. E o grande exemplo que Paulo dá está lá no capítulo 14. Você percebe que dentro da liturgia da igreja, cada um queria salientar, ressaltar a sua forma de pensar, a sua expressão cultural. E pessoas se levantavam simultaneamente para dizer o seguinte: olha, o que eu penso, o que eu faço é o melhor para o cristianismo, é o melhor para essa igreja. E havia uma balbúrdia, era como se fosse um mercado de peixe. Cada um querendo salientar a sua expressão, o seu extrato social, em detrimento dos demais. Esse problema é muito sério. Nós somos diferentes e é bom que seja assim. Nós viemos de contextos diferentes e é bom que seja assim. Porque quando a igreja ela está formada em uma só densidade cultural, alguma coisa errada está acontecendo com essa igreja. Ou ela não é sal, ou ela não é luz, porque o sal ele penetra, a luz ela invade. A igreja precisa ser uma representação lá de fora da sociedade, mas ela precisa ser uma representação voltada em amor, voltada em acolhimento, voltada no abraço, voltada na aceitação. Se nós temos pessoas de uma única matriz cultural, isso aqui é um problema sério. Portanto, se há alguma coisa que nos distingue, que não seja ela que nos separe,